Apelidos, disseminação de fofocas, piadinhas de mau gosto, figurinha e meme. Será que isso constitui assédio moral no trabalho? Nesse vídeo de hoje, eu, Natália Branco, quero conversar com você sobre um tema que muitas pessoas entendem só como uma brincadeirinha. Mas será que é isso mesmo? Vamos propor aqui algumas reflexões. Eu quero que você caminhe comigo nessa reflexão que eu proponho a respeito das brincadeirinhas de mau gosto no ambiente de trabalho. Primeiro passo, eu gostaria de fazer uma visita à Constituição Federal. Lá no artigo 5º, nós temos um rol de direitos fundamentais, aqueles direitos que são caros a nós, indivíduos. E dentro desse rol, nós temos os direitos de personalidade que estão alocados lá no inciso 10 do artigo 5º da Constituição. Quero deixar aqui alguns exemplos do que seria esse direito de personalidade que está intimamente ligado ao indivíduo, à sua imagem, à sua privacidade, à sua intimidade e honra. Olha como isso é sério, né? Além disso, nós precisamos pensar que assim como os direitos materiais, os direitos morais também são tutelados. Tanto que esse artigo 5º, inciso 10, que eu estou tratando aqui com você, fala que esses direitos são invioláveis, assim também como o artigo 12 do Código Civil. E veja que eles são invioláveis, mas se houver violação, a vítima que sofreu essa violação pode requerer indenização por danos morais e danos materiais. Assunto sério, né? Além dessa tutela do Código Civil e da Constituição Federal, nós temos a CLT, que preleciona no artigo 223, inclusive no inciso G, né, não só a proteção, a tutela desses direitos de personalidade, mas também com a possibilidade de definir em qual grau de ofensa ocorreu ali, né? Qual foi o grau de ofensa no caso prático. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. Eu quero voltar aqui na discussão desse assédio moral, né? Nós precisamos pensar aqui também que o ambiente de trabalho, e ele é inclusive considerado um meio ambiente, quando nós falamos em meio ambiente, nós não nos referimos tão somente ao meio ambiente natural, né, a natureza que precisa ser protegida, a Amazônia e assim por diante. Mas o ambiente de trabalho, ele também é considerado um meio ambiente e que precisa ser protegido. Esse ambiente há de ser saudável, tanto que nós sabemos que dos empregadores, da chefia ali, né, do dono da empresa que assume o risco da atividade, parte dele é a responsabilidade de cuidar de uma série de detalhes, né, que dizem respeito à segurança do empregado. Então, ele precisa não só fornecer um equipamento de proteção individual, mas também fiscalizar a utilização do mesmo, né, para salvaguardar a saúde física do empregado. Só que para além dessa saúde física, nós temos também uma saúde emocional que precisa ser tutelada. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que da mesma forma que o empregador precisa fornecer EPI e fiscalizar a utilização desses equipamentos de proteção individual para esse empregado que está sujeito a atividades perigosas, insalubres, nós também temos, né, esse cuidado em relação à saúde e segurança do empregado nesse âmbito psicológico, moral, né, que também há e que também recai sobre o empregador a responsabilidade. Isso significa que, se houver algum dano moral, né, ali configurado nessas relações entre colegas ou entre chefia e aquele que está num grau hierárquico diferente, é do empregador a responsabilidade, né? Então, nós partimos desse raciocínio da saúde, segurança, higiene no trabalho, né? Não só no plano físico,
mas também no plano moral. O TST, um tempo atrás, lançou uma cartilha sobre assédio moral no trabalho e eu vou deixar aqui o link para você acessar. Eu acho essa cartilha sensacional, ela é muito explicativa, não só em relação aos conceitos jurídicos, mas até mesmo exemplificando de que forma o assédio moral costuma acontecer. E essa cartilha ela é fruto dos casos práticos que chegam lá na Justiça do Trabalho. Então eu não estou falando aqui de coisas hipotéticas que acontecem uma vez ou outra, mas nós estamos falando aqui de uma cultura nefasta que se enraizou dentro do ambiente de trabalho e que precisa ser combatida. Quando nós falamos em assédio moral, normalmente a imagem que nos vem, num primeiro momento, pelo menos para mim é assim, não sei para você, mas eu imagino o empregado sendo humilhado pelo seu chefe publicamente, lhe gritando, falando alto, dando ordens, chamando de incompetente, aquela coisa toda. E isso é assédio moral, sim. É um assédio moral que a doutrina define como assédio moral vertical. Mas também existe o assédio moral horizontal, que é esse que eu chamei a sua atenção na chamada do vídeo. É o colega, os colegas ali fazendo piadas, disseminando figurinhas, memes, brincando com alguma característica física ou algo que tem ali, a ver com o jeito ali da pessoa, e que isso acaba virando um motivo de chacota dentro da empresa. Muitas vezes esse empregado tenta levar na esportiva, porque é assim que nós aprendemos desde a nossa infância, desde a escola, desde o bullying da escola, que é um absurdo, nós esperamos uma postura um pouco mais profissional no ambiente do trabalho, mas muitas vezes nos deparamos com colegas que são um pouco infantis, E essas brincadeiras e esse bullying acaba se perpetuando na vida da vítima, é o que nós vemos muitas vezes. E o que a gente aprende na escola? Não dá bola, segue o barco, brinca também, dá uma disfarçada que passa, Então muitas vezes esse empregado, ele que é a vítima desse assédio moral, ele tenta lidar com a situação de uma maneira que parece que está tudo bem, mas ele pode estar, na verdade, intimamente se sentindo muito ofendido, E nós já vamos falar dos sintomas disso daí também. Mas antes disso, eu também gostaria de chamar atenção para uma modalidade de assédio moral, e essas não são as únicas não, tá? Estou aqui elencando as principais, as que chamam mais atenção, que é um assédio moral definido como assédio moral institucional. Você já ouviu falar nisso? Assédio moral institucional? Como que isso acontece? É uma prática que está arraigada na cultura organizacional. A empresa se vale de um assédio moral que está incutido na cultura organizacional da empresa para conseguir que seus empregados façam ou deixem de fazer alguma coisa com medo das consequências nesse âmbito do assédio moral. Quais seriam os sintomas, O primeiro seria a depressão, ou de repente essa pessoa pode apresentar uma síndrome do pânico, Isso daí pode ir aumentando e piorando. A síndrome de burnout, que nós temos o vídeo aqui que eu vou deixar para você acessar também, que nós falamos a respeito disso, que agora é considerado como doença ocupacional, a síndrome de burnout, e podendo levar o indivíduo até mesmo ao suicídio. Nós precisamos pensar na responsabilidade coletiva, que muitas vezes nos eximimos desse tipo de reflexão quando há uma situação dessa natureza, que é extremamente grave. Só que essas consequências, elas se alastram também para outros âmbitos. Vamos pensar na própria organização. Veja, uma pessoa que está sendo vítima de assédio moral
será que a produtividade dela não vai diminuir? Será que o ânimo dela, né, para trabalhar, para ir ao local de trabalho, né? Nós temos alguns memes aí, né, do pessoal chorando no caminho, entrando no banheiro e chorando durante a jornada de trabalho. Será que esses memes, eles não retratam um pouco a realidade vivenciada por muitos empregados aqui nesse Brasilzão afora, né? Talvez você já tenha passado por isso, talvez você seja o cara que faz a brincadeira, então fica o vídeo aqui para refletir. Ou você que é empresário deve estar pensando, eu preciso fiscalizar essa situação mesmo, né? Para a organização, nós temos aqui elencados alguns desdobramentos, como queda de produtividade, um número considerável de faltas no trabalho, né? A pessoa fica desanimada, não quer mais ir trabalhar também, né? Ou até mesmo licenças reincidentes, afastamentos, alta rotatividade de empregados, porque talvez o empregado não se sinta muito à vontade com aquele ambiente, né? Então existe uma rotatividade muito grande, além de indenizações trabalhistas e multas administrativas que podem recair sobre a empresa também. Além disso, o próprio Estado arca com essas consequências, né? Tendo que bancar ali tratamento de saúde, afastamentos, né? Benefícios previdenciários por conta dessa situação. Então veja que as consequências elas são muito graves, muito amplas, não se restringem então somente à vítima, mas a toda a organização, né? Gerando sim a vítima. Agora eu respondo para você aí a pergunta, né, inicial. É assédio moral? É assédio moral sim, e gera à vítima o direito de requerer indenização por danos morais, por todos esses motivos que nós discutimos aqui, e danos materiais também, né? Porque ela pode, né, por conta desse dano moral, ter desdobramentos materiais, né? Ela pode ter que investir num tratamento psicológico, psiquiátrico, em medicação, e isso custa dinheiro, né? E caberá a quem causou reparar esse dano. Então, eu gostaria de encerrar essa reflexão aqui do Compartilha Direito sobre assédio moral com uma música de um grande poeta, artista, Renato Russo, uma música que se chama Pais e Filhos, e ele fala assim no refrão que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então eu encerro aqui o Compartilha Direito de hoje com essa reflexão. Um grande abraço.